teacher. I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student.
Em crianças com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou TDAH, como geralmente é conhecido, os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade podem levar a desafios nas atividades diárias. Uma vez que o perfil de sintomas pode variar, é importante para o tratamento atender às necessidades individuais de cada criança. Uma combinação de abordagens psicossociais e medicamentos podem ser necessárias. Pesquisas científicas estão em curso para investigar os efeitos das abordagens psicossociais e medicamentosas no cérebro com TDAH. Medicamentos para o TDAH foram concebidos para agir sobre as funções de algumas substâncias químicas naturais no cérebro, especificamente a dopamina e a noradrenalina, substâncias químicas que transmitem mensagens entre as células nervosas. Estas substâncias químicas são importantes para o funcionamento normal do cérebro, incluindo o controle do movimento, a atenção, o aprendizado e a excitação. Evidências sugerem que os sistemas que controlam os níveis dessas substâncias químicas estejam desajustados no TDAH e que isso contribui para sintomas de desatenção, de hiperatividade e de impulsividade. Medicamentos para o TDAH têm como alvos para estes sistemas de controle, fazendo com que haja um aumento na comunicação química entre as células nervosas. Por exemplo, tem sido sugerido que tais medicamentos reduzem o processo da retirada da dopamina nos locais de transmissão de mensagens entre as células nervosas. Isso pode levar à melhora dos principais sintomas do TDAH. Aumentar a comunicação química desta forma pode melhorar a comunicação entre as células nervosas através de amplos circuitos. Isto tem sido suportado por estudos de imagens que sugerem que os medicamentos para TDAH agem sobre os circuitos cerebrais envolvidos na atenção e na inibição de comportamento impulsivo. Juntamente com estes efeitos, observou-se que, ao longo do tempo, o uso de estimulantes também ajudaram a normalizar o tamanho de algumas estruturas cerebrais que são geralmente menores em crianças com TDAH do que aquelas sem o transtorno. Essas estruturas têm papéis em processos como o de memória, de atenção, de pensamento e de linguagem. Algumas estruturas e funções cerebrais também foram estudadas durante exclusivo tratamento psicossocial, porém atualmente os dados ainda são limitados. Tal como acontece com todos os medicamentos, os para o tratamento do TDAH também podem ter eventos adversos. É importante que a medicação seja usada sempre sob a prescrição de um médico, com um plano claro de acompanhamento da evolução do paciente e de monitoramento de eventos adversos. O sucesso do tratamento do TDAH resulta na melhora dos principais sintomas, tais como nas habilidades sociais e na autoestima. Em alguns casos, o desempenho acadêmico também pode ser melhorado de forma significativa. E com o suporte adequado, crianças com TDAH podem ter uma vida mais gratificante e bem-sucedida. Compreender os efeitos do tratamento no cérebro e porque os resultados podem variar entre diferentes crianças ajuda a melhorar as opções terapêuticas e a proporcionar o apoio necessário a todos os indivíduos do TDAH.